Capítulo 4. Tal pai, tal filho. Kallen sentiu a sensibilidade nos ossos. Fazia uma semana que ele e Dan tinham sido atacados por Curtis e seus amigos idiotas, mas os hematomas persistiam. Ele contou aos pais que eles haviam brigado com alguns comerciantes bêbados e que tudo não passará de um mal-entendido. Havia mais do que um leve toque de suspeita nos olhos da mãe. Ele pensou em contar a verdade, mas não havia necessidade de causar mais tensão na vila, especialmente com a provação se aproximando. Ele encaixou uma flecha. O sol forte o fez apertar os olhos. Respirou fundo enquanto puxava a corda, tentando clarear a mente, como seu pai lhe ensinara. Bom dia, Kallen. Com um som sibilante, a flecha cortou o ar e desapareceu no mato atrás do alvo de madeira. Dan riu baixinho. Kallen suspirou enquanto cumprimentava o pai. Só espero que a jovem Lina STYR não esteja mais colhendo frutas naqueles arbustos, disse Vars, com um sorriso atrevido no rosto. É hora do treino de espadas. Imaginei que você gostaria de uma pausa do arco. Vars se abaixou e desenrolou um embrulho de pano no chão, depois jogou sua espada de madeira para treino para Kallen. Era uma espada de 1,5 mãos, com lâminas cegas. Kallen girou a espada na mão direita, avaliando-a, acostumando-se ao seu peso e equilíbrio. Ele os conhecia como conhecia as marcas dos dedos que haviam sido usadas no cabo. Mas era hábito. Ele mal teve tempo de reagir quando o golpe veio, logo acima dos ombros. Ele o desviou, trêmulo, o choque das espadas sacudiu seu braço. Sem chance de respirar, o primeiro golpe foi seguido por uma onda implacável de ataques. Tudo o que ele pôde fazer foi impedir que a lâmina de Vars marcasse sua pele. Ele fez uma careta quando um golpe atingiu sua caixa torácica, que já estava um pouco desgastada. Outro atingiu seu quadril e depois seu ombro. Kallen sabia que não conseguiria se manter na defensiva por muito tempo. Pressionando para frente, ele moveu os pés, cravando a espada direto no abdômen de Vars. Sentiu o ar escapar de seus pulmões quando o joelho de Vars colidiu com seu peito desprotegido. Kallen sentou-se de joelhos, tentando desesperadamente recuperar o ar que acabará de ser removido à força de seus pulmões. Vars agarrou seu antebraço e o arrastou para que se levantasse. Já te disse umas 100 vezes, não se exponha assim, mesmo que tenha certeza de um golpe fatal. Teria. Vars se interrompeu. Uma expressão de arrependimento cruzou seu rosto. De novo. Kallen acariciou um hermônio de Neile Meruinu no quadril enquanto Vars lhe jogava um odre de água. Ele sabia, pelas sensações de queimação que percorriam seu corpo, que haveria mais hematomas. Tem alguma coisa em mente, Kallen? Você parece distraído hoje. Eu não deveria ter me conectado com essa última. Ele falava com naturalidade, mas havia ternura em sua voz. Estou bem. Acho que estou um pouco nervoso com a provação. Faltam só alguns dias. Não estou pronto. Kallen tomou um longo gole do odre, sem tirar os olhos do chão. O silêncio pareceu durar uma eternidade. Aen também estava nervoso, Kallen. Vars passou os olhos pelo rosto do filho com um tom de cautela. Na noite anterior à prova, eu o encontrei vomitando na grama lá atrás. Ele estava uma pilha de nervos. Preocupado em não ser reprovado. Sabe o que eu disse a ele? O ar ficou preso na garganta de Kallen. Eu disse a ele que o sol se poria e nasceria novamente, e que faria isso no dia seguinte e no outro. Os deuses estão no comando dessas coisas, mas é por nossa própria vontade que nos levantamos quando caímos. Ele ficaria orgulhoso de você, Kallen, assim como eu. As palavras pareciam pairar no ar enquanto Kallen devolveu o odre para Vars. Deveríamos voltar a praticar. Os nós dos dedos dele estavam brancos enquanto ele segurava o punho da espada de treino. Hemorragia. O sol estava próximo a se pôr quando Vars coloceu as espadas de treino em suas embalagens de pano, amarrando-as com um pedaço de barbante gasto. Todos os músculos do corpo de Kallen doíam. Seus ombros ardiam com uma pulsação surda e latejante, e novos cortes haviam surgido em seu corpo devido às muitas vezes em que se expôs. Mesmo assim, ele sorria. Havia desferido alguns golpes fortes, a propósito, pelo modo como seu pai esfregava os dedos em suas costelas. Kallen sabia que era um bom espadachim para sua idade, mas Vars era o melhor de todas as aldeias. Vars tinha 18 verões, trabalhando como aprendiz de ferreiro, quando o alto Lord Raisgarren ascendeu ao poder em Varsund e voltou seus olhos para as planícies de Ilhanara. O Império Loriano nunca dera muita atenção às pequenas disputas entre os senhores do Sul, intervindo apenas se um deles parecesse ganhar poder demais. A luta era uma maneira fácil de abater o rebanho.
Quando a guerra de Varsum eclodiu, Vars, um jovem com senso de aventura inato, atendeu ao chamado do Alto Lorde Castor Cai e cavalgou até Camilin com um grupo de outros jovens das aldeias, juntando-se ao exército ilianarano. A guerra de Varsund durou 8 anos extenuantes. Kalen ouvirá as histórias inúmeras vezes. A devastação foi de longo alcance. O solo foi alimentado com sangue de jovens ávidos, desde os campos de Oberval até os pântanos argonanos. Vilarejos e cidades foram queimados, campos foram salgados e linhagens foram apagadas. Apesar de tudo, Var sobreviveu. Ele nunca falava muito sobre isso com Kalen, mas era bem conhecido nas aldeias. Um capitão do exército ilianarano, Kalen ouvirá Jorvil Ernin dizer certa vez. Seu pai era muito respeitado na clareira, e suas palavras eram sempre consideradas. Até Erdar Tamersmith cedia quando Vars falava, e Kalen raramente via o ancião da aldeia ouvir conselhos. Kalen, eu não queria te chatear quando eu sei, Kalen interrompeu. Me desculpe. Vars pousou a mão no ombro de Kalen. Um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto. Bem, como estamos? Espero que não estejamos muito doloridos depois de nos espancarmos com paus até deixá-los inconscientes. Kalen não notou Dan até que sua mão bateu no meio das costas de Kalen, despertando a sensibilidade da sessão de treino anterior. Ele afastou a mão de Dan com um tapa. Sai de cima de mim, seu idiota. A raiva de Kalen foi recebida com uma risada jovial. Como ele está, Vars? Espero que esteja melhor do que o arco. Eu tive que ir buscar aquela flecha num esquilo morto mais cedo. Dan riu da própria piada até que uma mão rápida o acertou na nuca. Você nunca fica quieto? Perguntou a voz severa de Tarmpin, que parecia surgir do nada. Ele piscou para Vars enquanto Dan esfregava a nuca, murmurando ao vento. O pai de Dan era um homem bonito, de estatura média, com cabelos loiros curtos. Seu corpo era magro, mas os músculos que o sustentavam eram densos e acostumados a trabalho pesado. Dan começou a reclamar, mas um olhar severo de Tarno fez pensar o contrário. Kalen teve dificuldade em conter um sorriso. Como vai o treinamento, Kalen? Perguntou Tarn. Eu estava assistindo com Jorvil da beira do campo de treinamento. Acho que não vejo ninguém acertar tantos golpes em Vars há muito tempo. Vars ergueu as sobrancelhas. Bem, para ser sincero, você tem um ótimo braço de espada. Kalen viu Dan se preparando para fazer um comentário inteligente, mas as palavras nunca chegaram aos seus lábios. Ao contrário desse falastrão aqui. Ele não é tão ruim com esse arco, mas o próprio Achiron vai precisar abençoá-lo se um javali chegar perto o suficiente para sentir o cheiro dele. Cuide dele lá dentro, Kalen, e tente não deixá-lo fazer nada muito estúpido. Tarn passou o braço em volta do pescoço de Dan e acariciou seus cabelos de brincadeira enquanto conduzia em direção à aldeia. Vejo vocês 4 para o jantar, em cerca de 2 horas. Vars. E Linda preparou a carne de veado o dia todo. Sim, nos veremos então. Dan murmurou em protesto enquanto a dupla se afastava, com o mata-leão de Tarna ainda preso. Vars encarou Kalen com o canto do olho, com uma expressão de aprovação. Seu pai costumava fazer isso ao olhar para Kalen ou ela, e sempre parecia ter um olhar meio vago quando fazia, como se estivesse em uma terra distante. Pai! Kalen enxugou o suor da testa que havia se condensado com o ar frio da noite. Com um olhar momentâneo de tristeza, os olhos de Vars voltaram-se para o mundo real. Sua expressão mudou, como se a melancolia nunca tivesse tocado seu rosto. Sim, desculpe. Vamos indo. Melhor não se atrasar, Kalen. Ele se virou e partiu em direção à aldeia, o embrulho com as espadas de treino firmemente preso debaixo do braço. Caminharam em silêncio por um tempo, lado a lado, pelos campos de treinamento e pelas ruas da vila. Com o fim do mercado da lua e os vendedores ambulantes e artistas a caminho dos confins de Eféria, a clareira havia retornado à sua atmosfera natural, calma e relaxada. As pessoas circulavam pela praça, cuidando de seus afazeres de forma despreocupada, enquanto o crepúsculo caía. Mara STYR estava em um mundo à parte. Ela arrumou a barraca em frente à sua loja, com seu jeito tipicamente descuidado. Jogou cenouras, alho poró, batatas e cebolas despreocupadamente em um grande saco de lã antes de arrastá-lo pela porta da loja, sem nem mesmo se encolher quando o saco se desprendeu do batente com baque. A letargia conquistada com muito esforço após um dia de trabalho árduo era evidente em cada movimento. A ela Hammersmith acenou para Vars e Kalen enquanto atravessavam a praça principal. Havia um calor em seu sorriso enquanto ela guardava meticulosamente suas joias. Cada colar foi colocado em sua própria caixinha de madeira e coberto com um pano antes de a tampa ser colocada.
Kallen achou estranho imaginá-la com Erdart juntos. Ele tinha facilmente o dobro do tamanho dela e era tão rude quanto ela era bonita. Seus olhos opala escuros refletiam seus cabelos castanho avermelhados. A suavidade de seus traços faciais levará muitos viajantes a confundi-la com uma mulher 20 anos mais nova. Kallen não deixou seus olhos se demorarem muito. A figura imponente de Het Fornan emergiu na praça vinda de uma rua lateral. Ele vestia o azul escuro da guarda da cidade, com uma couraça de metal desgastada atravessada no peito. Seus cabelos negros como corvos estavam penteados para trás, longe do rosto, pelo vento. Por todas as definições, ele era um homem bonito, até ela parecia desmaiar atrás dele. Ele dirigiu um sorriso cauteloso na direção de Kallen, depois acenou com a cabeça para Vars, que foi retribuído com uma careta de lábios finos. Com isso, Het se abaixou por outra rua do outro lado da praça, desaparecendo tão rápido quanto apareceu. Kallen sentiu uma frieza emanando de seu pai enquanto Het desaparecia no manto da noite. Kallen sentiu pena de Het. Ele fora o amigo mais próximo de Aen e era um homem genuinamente honrado, bondoso até demais. Fora o único que retornará 2 anos antes, quando Aen liderou um grupo de homens para forçar os Uraks a recuarem pela floresta de Ol e entrarem na Serra dos Lobos. Estava quase morto quando rastejou como um animal coxo por entre as árvores na orla da floresta de Ol e entrou na clareira. Seu braço estava quebrado em 2 lugares e suas roupas estavam encharcadas com o sangue dos homens com quem crescerá. Vars quase cuspiu nele quando finalmente recuperou a consciência o suficiente para contar sua história ao conselho da aldeia. Vocês deveriam ter trazido Aen de volta ou morrido com ele. Kallen se lembrava dele gritando, o rosto vermelho de dor e tomado pela raiva. Het apenas o encarara, os olhos fundos como buracos de desânimo, os lábios incapazes de formar palavras. Aen e Het eram inseparáveis desde crianças, irmãos unidos pelo tempo em vez de sangue. No fundo, Kallen sabia que a perda de Aen queimava tanto em Het quanto nele mesmo. Ele sempre sentiu que Vars sabia que suas palavras eram completamente equivocadas, mas que não tinha forças para retirá-las, então continuou a tratar Het como se ele próprio tivesse brandido a espada. Ela pesava muito sobre ele. Você viu a ela hoje? Perguntou Kallen, tentando romper o gelo que cercava o pai. Ela sempre trazia um brilho ao rosto do pai, não importava a hora ou o lugar. Ela saiu com sua mãe esta manhã para ajudá-la a colher ervas. Verna pediu a ajuda de sua mãe com um mascate doente. Ela não tem certeza se ele verá a próxima lua. Eles continuaram a bater papo enquanto voltavam para casa. O humor sombrio de Vars se dissipava cada vez mais a cada pegada que deixavam na poeira.